Oi, eu sou a Rafa. Oi, eu sou a Andressa. E nós somos do canal Louca de Ceia. E esse é o nosso podcast, o Book Ceia. E hoje a gente vai retornar na nossa investigação da onde a gente parou, a partir da morte do Terry. Após o acontecimento do capítulo anterior, o Ralph acabou entrando em licença administrativa. E a gente fica sabendo que é obrigatório, né, depois de um incidente com tiros. Bom, após matar o garoto, mesmo que ele seja culpado, né, por matar alguém, ele estava meio que se sentindo bem mal, né, com essa situação. Ele também tinha que passar por uma avaliação psicológica de rotina. E ele não aceitava muito bem aquela situação, né? Afinal, o Terry, querendo ou não, estava em 2 lugares. Mas o Samuels ainda reforçava a ideia de que as coisas aconteceram porque tinha um motivo. Era o destino. O Samuels avisou pro Ralph que quem tinha roubado a van branca tinha sido aquele garoto de 12 anos, chamado Merlin Cassidy. Mas ainda não sabiam exatamente como a van tinha parado ali na cidade. Enquanto isso, lá na casa dos Maitland, a Grace, a filha mais nova do Terry e da Marcy, acordou gritando de noite, jurando que tinha visto um homem na janela. E esse homem tinha uma aparência estranha. Ela descreveu como o rosto parecendo massinha de modelar e no lugar dos olhos tinham canudos. Sinistro, né? E um pouco distante dali, na mesma noite, porém mais tarde, Fred, o pai do Frank Peterson, o pai do Ollie e o marido da Arlene, estava preparando o seu suicídio. E um pouco antes de cair na inconsciência causada pelo estrangulamento, ele também viu um homem parado a poucos metros dele. E esse homem também tinha canudos nos olhos. E assim, o último Peterson se foi. Com certeza já deu pra notar que o Ralph ganhou protagonismo depois da morte do Terry. Ele começa a ser uma peça-chave na narrativa da história. E isso só se confirma porque as dúvidas dele se tornam as nossas, né, ao mesmo tempo. Como você vai igualar o DNA da cena do crime com as filmagens? É no mínimo um pouco conflitante, né? Acho que vale já salientar que o Ralph não é um personagem escrito para ser carismático. Porque assim como ele, os outros também estão fazendo o seu trabalho, indo atrás de provas. Mas ele se torna uma grande alma a partir do momento que ele dá menor importância para a razão e começa a enxergar atrás desses fatos. Ele questiona a veracidade das testemunhas, né, dos depoimentos delas, a partir de novas provas. Bom, mesmo em licença, ele resolve dar um rolê ali pela delegacia e ele acaba pegando uma caixa de provas ali do caso, né, do Terry, e começa a revisar os arquivos novamente. Ele acabou encontrando um pedaço de papel pela metade que estava nessa van branca e parecia meio que um cardápio de restaurante. Ele ficou curioso e jogou no Google. Ele confirmou então que era de um restaurante chamado de Tommy Pump's Pub Café, que ficava em Dayton, Ohio. Era o mesmo lugar que o Terry tinha ido de férias com sua família. Mas, como a gente sabe, o Terry tinha ido a Dayton de avião, ida e volta, e não de van. E em meio a uma enxurrada de dúvidas, o Ralph pela primeira vez usou o "e se não foi ele?". Ele foi tentar conversar com a Marcy para ver se conseguia descobrir mais alguma coisa sobre a viagem deles até Dayton, que eles fizeram para visitar o pai do Terry. Porém, a Marcy não estava disposta a aceitar aquela conversa. Afinal de contas, ela ainda estava indignada pelo que o Ralph tinha feito. Mas ela ficou pensando sobre o que o Ralph tinha falado, no "e se?". Então ela ligou para o Howie e aceitou fazer uma reunião, mas com todos juntos, porque acredito que assim ela ia se sentir mais à vontade. Um rapaz chamado Doug Elfman acabou encontrando uma muda de roupas no celeiro da sua família, juntamente com um cinto de cowboy, e ele acabou informando a polícia sobre isso. Nesse meio tempo, o Ralph decidiu visitar o Fred Peterson, que estava internado depois de tentar se matar, né? Ele já estava, praticamente no estado vegetativo, né? E lá ele se encontrou com o detetive Jack Hoskins.
Ele descreveu, né, o Jack como um homem franzino, prematuramente grisalho, com bolsas embaixo dos olhos e nariz cheio de vasos vermelhos de quem bebe. Ele foi bem específico, né, digamos. Bastante. Né? O Jack, na realidade, foi chamado para suprir a ausência de outro detetive, né, que estava de licença também. Um tempo depois, o Ralph resolveu se desligar das coisas, dar um tempo. Mais ou menos porque o pensamento dele voltava para aquelas lacunas, né? Ele tinha ficado meio que intrigado, né? Porque a esbelta não reconheceu o Terry, a taxista que levou ele até a estação, já que ele conhecia praticamente todo mundo ali na cidade, né? Era, no mínimo, suspeito. Então a reunião aconteceu. O Alec e o Howie estavam junto com a Marcy e o Ralph conseguiu informações sobre um incidente que aconteceu na viagem. O Terry parou para ajudar um funcionário do hospital que o pai dele estava e depois percebeu que tinha sido arranhado no braço. Esse funcionário tinha unha comprida e na hora que o Terry foi ajudar ele deixou um arranhão. Mudando um pouco agora o foco, o Jack foi designado para ir até o celeiro depois da denúncia que o menino lá tinha feito, né, de ter encontrado as roupas. E já era noite, o celeiro estava no escuro total e o Jack estava se sentindo observado. Então ele sentiu como se alguém tivesse parado atrás dele e uma sombra apareceu, mas ele ficou imóvel. Ele sentiu alguma coisa tocar na nuca dele. E ele descreve, né, que foram como dedos acariciando aquela parte do corpo dele, ali na nuca, né? Mas, de repente, do nada, a sombra sumiu e os dedos gélidos também, como ele mesmo descreve. Então, ele se virou pra ver o que... Eita, Jesus! Ai, o bagulho fica tenso. Então, ele se virou pra ver o que tinha ali, né? Porque provavelmente tinha alguma coisa. Mas ele se deparou com nada. Nada além dele. Penso, pá, ó. Nada. Sábado e Ralph estavam jogando golfe uma manhã de domingo, mas o papo era o mesmo de sempre, né? Como vocês podem imaginar. Sábado comunicou o Ralph sobre as roupas achadas no celeiro, né? E a fivela também de cowboy. E a fivela batia com a fivela que o Terry tinha sido visto nas imagens, né? Da gravação. E era estranho porque, mesmo o Terry indo para a estação, ele não tinha pegado o trem. Era como se ele tivesse querendo deixar um rastro falso, sabe? Sábado confirmou que as digitais do cinto eram do Terry, mas que também, na verdade, tinha outras digitais que batiam com uma pessoa mais ou menos de 80 a 90 anos. Pelo visto tinha muita coisa, e pelo que ele menciona, é que nem os técnicos, né, conseguiam saber o que era, né, o que tinha nessas digitais, porque elas estavam totalmente borradas e meio que se misturavam. E eles começaram a se questionar, né, o Terry, afinal de contas, tinha um cúmplice? Que dúvida cruel. Então o Ralph se lembrou daquele cara que tinha cuspido nele, o cara que parecia ter o rosto queimado, lá quando o Terry morreu. E ele contou essa história pra Jane, pra mulher dele, e os dois foram procurar nas câmeras aquele tal homem, porque o Ralph tinha encafifado com ele. Mas, pra surpresa deles, o homem com o rosto queimado não aparecia em nenhuma filmagem, o que acabou deixando o Ralph mais confuso ainda, porque ele tinha certeza de ter visto aquele cara. E o Alec também viu. Então não fez sentido nenhum eles não encontrarem o cara nas gravações. Pois é, né? Como mencionamos anteriormente, a Grace, a filha do Terry, já tinha visto essa coisa antes. Ela viu mais de uma vez, só que dessa vez foi bem diferente, já que a primeira vez o homem se parecia mais com seu pai, mas também tinha canudos nos olhos. Dessa vez ele parecia mais desfigurado. Ela frisa que o homem usava calça jeans, camiseta verde e que havia tatuagens nas mãos dele. Ela mandou a coisa embora, óbvio, mas o bicho estava destinado a não fazer isso, né? Por enquanto que ele não passava o recado. Essa parte, inclusive, tá na página 262 e é muito, muito sinistra. Sério, dá vontade de chorar, é sinistra lembra?
mesmo. Cara, quando eu li essa parte, eu pensei... Meu Deus, agora o bagulho vai começar a virar terror. Meu Deus, eu vou ler um livro de terror fudido de novo. Não. Ele pediu pra ela dar um recado pro Ralph. Ou ele parava com essa investigação, ou todos morriam. Ela acabou passando o recado, mas como vocês podem imaginar, aqui ainda ninguém imagina, né, que na verdade a gente tá lidando com algo sobrenatural, além do nosso próprio entendimento. Agora a gente já tem a introdução de outra personagem. Acharam que já tinha muito? Haha, tem mais! A Holly Gibney. Ela era uma conhecida do Alec, que trabalhava com investigações, mas era uma outra linha. Ela era, extremamente inteligente e competente. Por isso agora a Holly estava entrando pro time. Yeah! E eu preciso falar sobre uma coisa que acontece aqui, que foi genial. Foi uma brincadeira que o Stephen King com certeza deixou ali para quem pegasse a referência. Talvez nem todos saibam, mas o Stephen King detesta a adaptação que o Kubrick fez pro Iluminado. Inclusive... Por isso que é tão boa. Inclusive, um tempo depois, foi lançado um seriado com o mesmo nome, só que do jeito que o Stephen King queria. E quando o Alec liga pra debater as pistas com a Holly, ela diz que tá vendo um filme do Kubrick. E que é um dos melhores filmes. Muito melhor que o Iluminado, na opinião dela. E ela ainda fala que artistas jovens ficam mais à vontade em correr riscos. Eu achei genial essa brincadeira dele. Porque pega a gente muito desprevenido, sabe? Se tu é conhece... muita mágoa. Se tu conhece a história, aquilo ali vai te arrancar um sorriso muito certo. É muita mágoa pelo Iluminado, sério. A Rafa aqui me cobrando, né, pra fazer uma apresentação digna da Holly. Mas, ela é uma pessoa que consegue ver através do que os outros não conseguem enxergar. Ela tem a mente aberta, né? Sim, ela é competente, sim. Acima de tudo isso, ela tem coragem. Na realidade, era o que faltava, porque esses detetives de Flint City, pelo amor de Deus, convenhamos. Né? Bom, pra contextualizar... Ela vai atrás dos buracos em brancos, né? Ela tenta complementar as lacunas. Ela já começa indo atrás das pistas no restaurante, né? Aquele que o Ralph achou o papelzinho, né? Cortado. O Tommy e o Tempest. Ela descobre, então, que o garoto foi contratado para panfletar os folhetos com um cardápio ali pela região, incluindo o do estacionamento. Ela investiga a questão da van e acaba presumindo que, na verdade, a van tinha sumido antes do Terry chegar em Dayton com a família. Ela também vai mais a fundo no hospital que o pai do Terry estava internado para obter mais respostas, né? As coisas não acontecem tão fáceis, então ela teve que insistir. Ela conseguiu uma informação de ouro com uma enfermeira que trabalhava ali na clínica. 2 irmãs tinham sido assassinadas brutalmente no mesmo estilo do garoto Frank Peterson. E quem tinha cometido esse crime... tinha sido um dos enfermeiros que trabalhava ali na clínica onde o pai do Terry estava internado. O nome dele era Hit Holmes e, surpreendentemente, a mãe dele afirmava que no dia do crime, ele estava com ela. 2 pessoas no mesmo lugar. E ainda, né, pra completar a saga de horrores, ele também já estava morto, assim como o Terry. E tem mais ainda, calma. Terry esbarrou com Holmes no corredor da clínica, no dia em que foi visitar o seu pai que estava internado. E aí já meio que completa uma lacuna, porque lá em cima a gente descobre o que a Grace falou, né? Sobre o pai dela ter se machucado. E aqui a gente tem o preenchimento dessa lacuna, né? Que ela foi atrás e descobriu que sim, descobriu que o Terry realmente tinha esbarrado com um cara e que esse cara se chamava Hit Holmes. Então, assim, as coisas começam a tomar forma. Por mais sobrenatural que as coisas parecem. Exatamente. Né? Porque, tu vai esbarrar com um cara, sabe, whatever, sabe? Tu pode esbarrar com qualquer pessoa na rua. Mas parece assim, sei lá, meio que sem noção. Mas, aqui dentro da história faz todo muito sentido. Faz todo, sim, com certeza. Então, a Holly fala uma coisa muito séria, num grau, assim, estratosférico. Depois que ela chega a uma conclusão das investigações que ela estava fazendo, né?
ela disse que o Terry não tinha matado o Frank e que ela precisava de uma reunião com todos para poder explicar tudo. Então, a partir daqui, a gente tem um novo rumo na investigação, um rumo totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Primeiramente, eu queria agradecer o Stephen King por colocar uma mulher pra resolver a porra toda. Você concordando ou não, se não fosse pela Holly, até aqui, ninguém tinha se mexido. Fica tudo no mas se, mas como, tudo no mas. E ninguém faz nada além de ir atrás do DNA. Tem que fazer o trabalho de campo, revisar os passos do Terry, se a van foi achada em um restaurante de Dayton e como ninguém foi lá ver, sabe? Foi investigar esse restaurante. Falar com as pessoas de novo quantas vezes for preciso. A gente já viu muitas vezes que dar só um depoimento não é o suficiente. Tu vai se lembrando das coisas aos poucos, não adianta, é tipo o choque do momento. Tudo bem, esse assassinato das irmãs dava até pra relevar, ninguém ter pesquisado, mas também não dá pra relevar assim tanto, porque foi brutal. Como isso não chegou, sabe, pra eles, sendo que foi no mesmo jeito que o garoto Frank morreu. Cara, eles têm um banco de dados, a polícia tem que se comunicar. Bom, eu gostei muito, 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 muito dessa segunda parte também, assim como eu amei a primeira. E eu gosto muito do fato de eles começarem, enfim, a se questionar sobre como uma pessoa vai estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu me apeguei demais no Ralph e na mulher dele, na Jane. Eu acho que eles são perfeitos pro equilíbrio dentro do equilíbrio do livro, sabe? Deu pra entender? Ele é cético, ela já tem uma mente mais aberta. Ela faz várias citações do Allan Poe e ela foi a primeira personagem a levantar a questão sobre o sobrenatural. Então, a gente precisa valorizar isso. E o Ralph é carismático pra caramba. Ele consegue transmitir a dúvida dele pra gente. Ele é incrível. E essa segunda parte a gente já começa a gostar e desgostar de personagens. Aqui já deu tempo da gente se apegar, de conhecer mais quem é quem. E a gente também tem a introdução de personagens novos, o que é bem importante, né? Porque esses personagens, na verdade, podem ser revolucionários, né? E o mais importante, o livro faz uma curva na investigação. E a gente precisa retomar do zero depois da morte do Terry. Então, não que tudo que a gente tenha lido antes não tenha valido de nada. Bem pelo contrário. Levanta a possibilidade da gente se questionar e argumentar mais. Então, eu amei essa segunda parte do livro. Spoiler. Literalmente, né, Rafa? Obrigada por escutar até aqui. Se vocês têm alguma sugestão, crítica ou comentário, mande e-mail para locotisseia@gmail.com com o assunto Bookseia. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, @locotisseia e se inscrever no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!